Olá, amigos! Estamos dando início ao nosso estudo do perispírito. Eu sou Denise Correia e venho falar para vocês em alguns encontros do livro maravilhoso chamado Perispírito, do autor Exalmino Zimmermann. Ele faz uma abordagem de todos os aspectos do perispírito, buscando correlacionar funções, propriedades, particularidades, com elementos do tema renascimento, né, na vida física, desencarne e outros aspectos aí que nós vamos abordar em sequência, lentamente, né, algumas partes por encontro. Então, esse é o primeiro vídeo em que eu vou dar início ao conceito e à natureza, conforme nos mostra o autor. Então, nós temos no primeiro parágrafo, né, nas primeiras páginas, a explicação do termo perispírito, peri que significa em torno, algo que esteja ao redor, mas sabemos que é interpenetrado, né, espíritos ao redor do espírito. Então, estaria concretizando o espírito para a matéria, fazendo essa interface entre o que é emanação pura da centelha divina e o corpo físico aqui no planeta Terra, para ver essa interface, para ver essa conversa, para que o espírito possa governar o corpo, é preciso acrescentar esse terceiro elemento, esse elemento intermediário, que vai fazer a ponte entre o que está no mundo essencialmente físico, como nós conhecemos o nosso corpo aqui, materializado, e o que é essencialmente luz pura, como princípio espiritual, que é definido por Allan Kardec, né, como o princípio inteligente, a inteligência que habita os nossos corpos. Então, vamos lembrar do Livro dos Espíritos, no item 27, onde o Kardec pergunta se há dois elementos gerais no universo, matéria e espírito. E os espíritos explicam a ele que há o Deus, acima de tudo, o Criador, né? E esse princípio inteligente, que chamamos espírito, e tudo o resto é matéria. E o fluido também é matéria, né? E o perispírito também é matéria, embora ele chame de matéria quintessenciada, ou seja, a matéria que já está mais rarefeita, que já está muito próxima ao que é o elemento espiritual. Então, aqui é a primeira explicação que ele faz do termo perispírito, e depois nos dá esse entendimento. A seguir, ele fala da questão 93. A questão 93, Kardec pergunta se alguma cobertura envolve o espírito, e os espíritos dizem que é uma substância vaporosa para os olhos físicos, então para nós é invisível, é semimaterial, imperceptível, e para os espíritos é bastante grosseira. Então, para a espiritualidade, né, é algo bem grosseiro, algo que está muito próximo ao que é material, sendo que algumas partes do perispírito, né, vão se tornando mais sutis para chegar próximo ao espírito, outras são mais densas, a ponto de essa parte mais densa também ficar aqui na Terra quando ocorre o desencarne, que é justamente o duplo etérico. Quando acontece o desencarne, essa interface muito ligada ao mundo físico, ela acaba por ficar aqui também, né? Então, ele vai dar vários aqui autores que explicam a respeito do perispírito com outros nomes, em outras culturas, em outras filosofias.
Então, o primeiro que ele, né, vai citar é o próprio André Luiz. André Luiz, já em suas obras, se referia ao perispírito, né, como sendo psicossoma. Então, esse nome, psicossoma, a gente vê nas obras de André Luiz, e corpo espiritual, a designação na epístola aos Coríntios do apóstolo Paulo. Então, também já um outro nome dado ao perispírito. Então, a seguir, ele faz uma distinção entre o que é alma e o que é espírito, na visão do Espiritismo, no livro O que é o Espiritismo, de Allan Kardec, onde ele explica que a alma é um ser simples, ou seja, ele coloca a alma como sinônimo do princípio inteligente, sinônimo da centelha divina, e espírito como sendo duplo, a soma entre a alma e o perispírito. E a gente seria um ser triplo, o corpo, a alma e o perispírito. Então, vemos que somos um ser triplo, né? Porque somos formados, além do espírito e da centelha divina, de o corpo físico que nos constitui. Ele faz outra observação sobre o Leon Denis, confirmando nessa mesma informação sobre o espírito e a alma revestida do corpo fluídico. Então, o corpo fluídico seria o perispírito, que vai revestir a alma, vai dar uma forma à alma, imaginando que uma luz não tenha forma, né? Que seria o nosso princípio espiritual. Então, o perispírito vai dar uma forma e, adensando-se mais, constitui um corpo que nós vamos vestir para vir aqui ao mundo físico. Continuando no livro dos Espíritos, a gente tem a respeito da forma, né? Se o espírito tem forma. E Kardec pergunta se esse envoltório semimaterial do espírito tem forma determinada e se pode ser perceptível. E os espíritos dizem que tem forma, a forma que o espírito queira. É assim que às vezes ele parece, quer no sonho ou no estado de vigília, e pode tornar a forma visível, mesmo que palpável. Então é assim que o espírito aparece para nós, né? Mesmo no estado de sono ou no estado de vigília, aqueles que podem vê-lo, com a aparência que ele tinha quando desencarnou, para que nós possamos reconhecê-lo. Ou então ele assume uma outra aparência que ele queira, porque ele pode modificar essa aparência. Então, nós temos várias curiosidades, né, sobre o perispírito e várias informações dos irmãos que nos trouxeram, né, antigamente aí, com nomes muito diferentes. Então, aqui só um esqueminha para a gente entender: o espírito fazendo a interface entre o corpo físico, o perispírito no meio, né, na interseção entre as duas coisas. Aqui outro esqueminha, onde a gente vê a divisão do perispírito em duplo etérico, em corpo emocional, corpo mental. Essas são divisõezinhas aí que a gente pode, né, utilizar, se quiser se referir especificamente à parte que é das emoções, à parte que é do pensamento. Aqui temos alguns nomes que também são dados pelo Zalmino Zimmermann. Então, ele é conhecido muito antes de Allan Kardec, esse corpo, né, sutil aí da alma. A gente tem aqui que entre os povos antigos já conheciam, na Índia védica, chamava Manu Maya Kosha, era o mesmo perispírito. Baodas para os persas, Ka ou Bai para os sacerdotes egípcios, Hok para a Cabala, Kamarupa para o budismo, Eidolon.
para os gregos, energia Ti, né, para a tradução chinesa, e Ki para os japoneses. Corpo astral para os hermetistas, para os alquimistas, esoteristas e teosofistas. Corpo sidéreo para Paracelso. Aerossoma para os neognósticos, não sei o que é isso. Corpo fluídico para Leibniz. Somod para Baraduc. Mediador plástico para Cudworth. Metasoma para Brett. Modelo organizador biológico, o MOB, para o Dr. Hernani Guimarães Andrade. Então, esses nomes todos dessas culturas, religiões ou povos antigos e diversos espalhados pelo mundo definem essa mesma estrutura perispírito trazida pela literatura que os espíritos concederam a Allan Kardec. Então, a mesma estrutura já tinha sido identificada há 5.000 anos pelos hindus, né, pelos egípcios, pelos gregos e vários outros povos que também descobriram essa interface entre o corpo e o espírito. Então, são vários nomes que explicam a mesma coisa, que definem a mesma coisa em várias culturas, abrindo um pouco a nossa percepção do assunto, que não surgiu com Allan Kardec. O termo, sim, perispírito foi ele que criou, mas o corpo já era conhecido da humanidade há 5.000 anos. Esse modelo organizador biológico foi uma expressão trazida por Hernani Guimarães Andrade para explicar a organização que o perispírito imprime no corpo físico quando vai organizá-lo para ele vir ao mundo, para ele nascer. E vamos entrar em detalhes sobre isso nos capítulos a seguir. Então, sobre a natureza, temos que ele é uma formação sutil, extremamente porosa e plástica. Então, uma formação sutil, ela é invisível, né, para nós aqui encarnados, se não tivermos a vidência espiritual, se não tivermos alguma sensibilidade para os nossos corpos sutis, não vamos descobrir que temos. Então, ela é uma formação sutil, bem leve, né? Bem suave, invisível mesmo. Extremamente porosa e plástica. Porosa é aquela que permite, né, que adentre ali substâncias que estão contrárias a ela, né? Então, imaginando uma esponja que absorve a água. E assim também o perispírito é poroso, permitindo a absorção das energias que estão ao redor. E a doação também. Então, ele permite que a gente receba da ambiência de outras pessoas, é o princípio do passe, essa porosidade do perispírito. Então, ele como se ele tivesse vários buraquinhos, vários furinhos, por onde a energia entra ou sai. E na expansão também dos centros de força. E plástica porque ela pode ser moldável pela força do pensamento. Então, com o nosso pensamento, nós podemos criar formas. E essas formas, né, chamadas formas pensamento, pelo André Luiz, elas gravitam, fixadas no perispírito, no corpo mental. Essa parte do perispírito que exprime as emanações do nosso pensamento, da nossa mente. Como tem a parte em que vai impregnar com as emoções, e a parte mais ligada ao plano físico, que vai reger as funções do corpo físico. Continuando aqui, ele vai dizer que se reveste uma carga elétrica e modifica o campo vibratório, né, do perispírito a partir
do pensamento, se ajusta às estruturas do pensamento. Então, conforme a gente pensa, da forma como a gente pensa, a gente vai modelando o nosso campo mental, que é uma parte do perispírito. Essas informações da natureza do perispírito estão no livro Evolução em Dois Mundos, do André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier. Então, também bem interessante essa parte, né? Eu acho que eu trouxe aqui, mas não sei nem se está dando para ver, talvez se eu colocar assim melhore. Assim melhora, né? Então, aqui o conceito, embaixo, os povos, né, que chamavam o perispírito por nomes distintos. A gente vai ver a seguir aqui, né, a constituição do perispírito, que vai variar em cada encarnado, né? Então, a constituição íntima do perispírito não é idêntica em todos os encarnados. Não são todas as pessoas que têm o mesmo tipo de perispírito. As pessoas constituem por meio do pensamento, então ele é passível de mudar, ele é moldável a partir das emanações mentais e vai variar segundo a evolução de cada um. Mais evoluído, ele vai emitir mais luz, menos evoluído, vai emitir mais densidade, vai ficar mais preso. Aqui é a parte que eu tinha lido, né? Formação sutil, porosa, plástica, também definindo a natureza do perispírito, e a parte que aqui já entrando na parte da frente do que a gente vai caminhar aqui na próxima vez. Então, voltar aqui para a nossa leitura, em que ele vai explicar um pouco sobre o que é semimaterial. Então, ele não é material como nós conhecemos, né? Então, embora a gente tenha definido Deus, Espírito e Matéria como os três princípios, né, que regem o nosso mundo, Deus como consciência suprema, inteligência suprema, né, causa primária, o princípio inteligente, o Espírito, e todo o resto como matéria, essa matéria modifica. Então, às vezes, ela vai se tornar mais densa ou mais sutil. Então, uma rocha, por exemplo, é mais densa. Se a gente olha a água, já é mais maleável. O ar já é mais sutil. O éter, mais sutil ainda. Então, quando entra na gradação dos tipos de fluidos que constituem o que é material para nós, vão dar essa elasticidade, né? Essa diferença entre as formas, sabendo que tudo isso é construído a partir do fluido cósmico universal, que é a parte material que permeia todos os mundos. Então, imaginando que Deus tenha construído a Terra, que tenha pensado exatamente as estruturas de vida que iria colocar aqui, de uma parte que se desprendeu do Sol e começa a se resfriar, e ali traz a constituição do fogo, da terra, começa a esfriar e produz nuvens e começa a chover, e ali vai misturando todos os elementos químicos planetários a partir do fluido cósmico que deu origem ao Sol, que deu origem a tudo, né, por meio das estruturas criadas por Deus, e ali vão criando condições para que surja a vida, uma particularidade ainda maior do fluido cósmico universal, que possibilita o princípio espiritual habitar ali e ir evoluindo, desde a rocha ao vegetal, ao animal, até chegar num corpo, numa forma capaz de abrigar a alma imortal e se tornar, então, um abrigo, né, uma casa, uma vestimenta para o que era imaterial, que é o princípio da vida, né, o princípio inteligente, o princípio espiritual. E aí vai se adensando até se tornar o corpo como nós o conhecemos aqui.
e, né, tudo isso, criado por Deus, vibra. Essa vibração que ele nos diz aqui é desde a luz, né? Como a luz vibra, a matéria também vibra. E a maior frequência da vibração é mais sutil, e a menor frequência é mais densa. Daí a gente perceber as gradações do próprio perispírito. Maior vibração, mais sutil, mais luz, mais pureza. Maior densidade, mais próximo, né, ao peso, né, a sensação de lentidão. A gente entende isso melhor na frequência musical, nas notas musicais, porque para nós essa divisão das notas musicais ou dos matizes de cores, né, dentro da paleta das cores que nós conhecemos, vão nos dar um recorte da realidade. Então, nós enxergamos essas cores que estão nesse espectro aqui, nesse padrão. E na música também, conseguimos alcançar essas notas musicais que são a escala do piano. Além disso, mais baixo que isso, mais alto que isso, nós não conseguimos ouvir. Então, as vibrações, né, elas dão uma harmonia. Na música, por exemplo, numa orquestra, se todos estão na mesma nota, na nota que rege a sinfonia ou que rege a música, eles estão afinados, os instrumentos estão afinados, os músicos estão ouvindo o retorno daquela música e estão entrando naquele ritmo ditado pelo maestro, e a música está na mesma frequência vibratória. Então, assim também nós podemos entender como que o nosso corpo vibra, tem de estar tudo na mesma frequência vibratória. Se nós estamos com o pensamento numa vibração acelerada e o corpo numa vibração lenta, vai gerar uma ansiedade no nosso ser e outras diferenças, né, no corpo das emoções, no corpo etérico. Temos de pensar no alinhamento nessas vibrações. E quando aceleramos muito a vibração, como no caso, por exemplo, do pensamento, ele vai à frente, né, ele se acelera muito, pode gerar essa sensação de cansaço, de que está desprendendo muita energia para sustentar essa aceleração. Então, quando nós reduzimos um pouco o ritmo, meditamos um pouco, vamos trazendo para os estados mentais mais calmos, vamos reduzindo a frequência e nos compreendendo melhor. Então, tudo vibra. O corpo perispiritual também vibra. Quanto mais ele vibra, mais elevado ele é, mais luz ele tem. Quanto menos vibra, mais estagnado está. E aí ele vai dizer dessa evolução da alma, né, que vai ditar essa vibração mais alta. Quanto mais evoluído, moralmente, né, espiritualmente, mais consciência vai ter, mais amplitude de vibração ele vai ter. E ele cita também aqui no rodapé, esse autor vai escolher não só obras espíritas para suas citações, ele escolhe também obras da própria ciência e todos aqueles que falam de alguma forma ou de outra do assunto que ele está pesquisando. É uma pesquisa bem completa. Então, ele dá aqui um pesquisador da Universidade de Yale, chamado Harold Byrne, que ele pesquisou por meio de voltímetros como que estava a frequência nos corpos que ele pesquisou, não só de seres humanos, mas também de ratos, de árvores, de sementes. Ele foi medindo com esse aparelho que ele utilizou, o voltímetro, né, para medir a frequência elétrica ali dos campos eletrodinâmicos das pessoas, ou dos animais, ou dos vegetais ali. E ele concluiu que as frequências que ele media ali pareciam, né, possuir uma qualidade organizadora. E milhares e milhares de experimentos, ele percebeu nesse padrão, né, eletrodinâmico medido ali, que havia algo por trás organizando, né, algo moldando
havia uma organização nessas estruturas. Então, ele é um autor bem completo. Então, é isso. Cita mais aqui algumas obras do Chico Xavier pelo Emmanuel, cita obras póstumas, mas em base era isso que a gente tem aqui de essência desse primeiro capítulo, resumindo todo o estudo, né, da natureza e do conceito de perispírito. E são, assim, informações muito interessantes. Eu tenho mais algumas ilustrações para mostrar sobre as particularidades, né, sobre o caminho que ele vai tomar aí nos outros capítulos. E espero que tenha sido clara e que vocês, se quiserem deixar comentários, deixar perguntas, nós vamos voltar ao tema, vamos fazer um resumo semanal e deixar aqui ordenado, né, no canal, para que vocês possam pesquisar depois e se eu puder responder também às perguntas, né, estamos entrando ao ar quinta-feira e deixando que as pessoas também perguntem, né, para completar aí o entendimento dessa obra maravilhosa. Ele é bem grande, acredito que a gente fique algum tempo, né, fazendo esse estudo, mas é bom que cada vez mais nós vamos nos aprimorando e nos habituando a essa perseverança em continuar um trabalho, né, já começado. Então, deixe aí embaixo sua curtida, se você gostou, compartilhe com os amigos, deixe o seu comentário, vou ler os comentários, seja muito bem-vindo ao nosso estudo e até a próxima.